Olá, sejam todos muito bem-vindos a uma edição especial do Clicktube News, nesse dia agitado na política em Brasília, sobretudo nos bastidores do poder em Brasília, um dia que marca um momento para nós no Clicktube News, particularmente também importante, porque os temas em discussão no dia, sobretudo na política, nos dão a oportunidade de trazer para participar conosco nesta edição o professor Cláudio Couto Gonçalves, professor que é coordenador do mestrado em Gestão em Políticas Públicas da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. É um nome imenso e, com certeza... Tudo bem, Cláudio? Tudo bom, Guto? Como vai? Que, com certeza, é pouco para o merecimento dele, que é um profissional absolutamente dedicado e a quem eu conheço há muito tempo, desde o tempo em que eu podia chamá-lo apenas de cientista político, e não que isso seja pouco. Não. Tudo bem, Guto? Professor, tudo bem. Uma honra tê-lo conosco aqui no Clicktube News. A gente está começando essa trajetória nossa na internet. Você participando com a gente só nos dá mais vontade de fazer um trabalho maior e melhor. E nada como um dia pleno assim, de assunto para a gente tratar com um cientista político como você, que é este dia em que foi aventada a possibilidade, os boatos circularam, as informações dadas como certas, depois desmentidas, mas todas girando em torno da possibilidade de um pedido de demissão por parte do ministro da Justiça, Sérgio Moro, pedido este que teria sido feito diretamente ao presidente Jair Bolsonaro. Professor Cláudio Couto, como é que o senhor viu isso? Há quem considere que o eventual pedido tenha vindo num momento inesperado, se não para todos, pelo menos para uma grande maioria. O senhor acha que é isso mesmo ou a trajetória recente já indicava alguma coisa nessa linha? Olha, talvez inesperado, só considerando que tem tantas outras coisas que vêm acontecendo no período recente, que o ministro da Justiça tinha, em alguma medida, deixado de ser assunto, né? Ou, no máximo, voltado a ser assunto, quando se comentava o quase desaparecimento dele. Nós ouvimos recentemente o ministro do Supremo, se referindo de maneira crítica ao ministro Sérgio Moro, e dizendo que nesse momento em que estão em questão questões importantes, como os conflitos de competência entre os níveis de governo, quem, afinal de contas, é responsável por o quê, para lidar com a questão da Covid-19, da quarentena que ela acaba requerendo, o ministro da Justiça simplesmente desaparecia, falava de coisas secundárias, tocava em problemas como, afinal de contas, como é que vai lidar ou não com os presos nessa situação, coisas que não eram exatamente o que se esperaria do principal assessor jurídico de um governo, que é sempre o seu ministro da Justiça. Claro que também há o advogado-geral da União, que tem um papel importante, mas nessa situação, o ministro da Justiça deveria ter um papel de protagonismo e não vinha tendo. Inclusive, além do AGU, um outro ator que ganhou importância no período recente foi o Procurador-Geral da República, que sequer é um membro do Poder Executivo, mas que também vinha se posicionando como talvez um auxiliar do presidente fora do Poder Executivo. Ele não tem muito apoio no Legislativo, mas tem um Procurador-Geral da República que vem sendo muito solícito, muito, eu diria até, generoso com o presidente da República. Nós vimos agora, nesse episódio recente das manifestações contra a democracia, que se fizeram ali na frente do quartel-general do Exército em Brasília, e o presidente foi ali prestigiar os manifestantes e, consequentemente, endossar aquilo que eles defendiam, o que é evidentemente algo grave. Houve denúncias feitas à própria PGR sobre isso, e o Procurador-Geral da República encaminhou a abertura de um inquérito ao Supremo, deixando o presidente de fora. Né, mencionando aí deputados, que nós não sabemos quais são, porque o processo corre em segredo de justiça, mas mencionando empresários, nós sabemos disso, mas o presidente não. Então isso mostra o quão generoso ele vem sendo. Então, nesse cenário todo, o ministro Sérgio Moro parece que andava sumido, e aí ele reaparece justamente nessa situação, que talvez tenha a ver com o problema, talvez não, né? Nós sabemos que tem muito a ver com a indicação do novo superintendente da Polícia Federal. E algumas pessoas até comentam, eu acho que é uma questão ainda a se aguardar para ver, que isso poderia ter relação justamente com essas investigações, que poderiam chegar talvez perto demais do presidente, o incomodando, daí a preocupação dele com quem será o próximo presidente, o próximo superintendente, melhor dizendo, da Polícia Federal.
O senhor me faz pensar num fortíssimo componente político por trás desse embate do dia de hoje, uma vez que, até onde se teve notícia, o ministro Moro teria sido comunicado, ainda que presencialmente, pelo próprio presidente da República, de que a decisão por substituir Maurício Valeixo, o diretor-geral da Polícia Federal, a decisão já teria sido tomada, e que ele estaria, portanto, numa situação de apenas comunicar ao ministro Moro. Daí a reação, até onde se noticiou, pelo que se viu, um tanto quanto desgostosa, para dizer o mínimo, por parte do ministro Moro. Mas, ao mesmo tempo, eu quero lhe colocar, talvez, para um próximo momento da nossa conversa, o fato, um outro ponto de observação para essa conversa, que o presidente da República, num mesmo momento, ou praticamente no mesmo momento, com um intervalo muito pequeno, ele toma as devidas providências para colocar uma situação de bastante turbulência num cenário do qual fazem parte seus ministros, uma vez que semana passada, melhor dizendo, ele tirou do cargo praticamente, criou condições para isso, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, em meio à maior pandemia da história recente da humanidade. Uhum. Não à toa. Tanto Mandetta quanto Moro têm um índice de popularidade acima da popularidade do próprio presidente Jair Bolsonaro, o que cria, no mínimo, uma sombra acerca de cada um deles quanto às pretensões do próprio presidente de uma reeleição em 2022. Falei muito, mas não quero tomar o seu tempo. Quero abordar melhor aquele aspecto que o senhor vinha salientando e, se o senhor julgar interessante, podemos falar disso também, dessa outra observação com relação à reeleição. Não, eu acho que isso é muito importante. Eu acho que tem duas coisas aí que se cruzam. De um lado, essa preocupação, até pode-se dizer, bastante precoce do presidente Jair Bolsonaro com a sua reeleição. Estamos ainda há mais de 2 anos e meio da disputa presidencial, né, e ainda sequer ocorreram as eleições municipais, que, enfim, são uma outra disputa que ocorre antes e que tem a sua lógica própria. Então, é realmente muito precipitado o presidente começar a fazer planos nesse momento em função da reeleição. Claro que, tirando aquela questão que tem que ser dada de barato, de que não há um único político na face da terra que, ao assumir um cargo, já não esteja pensando na sua própria reeleição. Mas uma coisa é tê-la como horizonte, outra é começar a ter como prioridade imediata. E isso não faz sentido. Às vezes parece que o presidente Bolsonaro tem a reeleição como a sua prioridade imediata. Daí ele se preocupa com qualquer um que possa ser visto ali como um concorrente. Moro, evidentemente, é um concorrente forte, nós já vimos isso em diversas pesquisas que foram feitas, a popularidade do próprio Moro mostra isso, mas pesquisas de intenção de voto, ainda que bastante hipotéticas nesse momento, também já foram feitas e mostram aí um certo potencial eleitoral do ministro Moro. A base de apoio dos dois, em grande parte, se sobrepõe, né? Esse segmento do eleitorado que votou em Bolsonaro acreditando que ele seria um político anti-establishment, anticorrupção, de posições à direita. Enfim, Moro também carrega essas características. Então, ele, além de tudo, competiria com o Bolsonaro aí, sendo muito mais popular. E aí o Bolsonaro, em vez de tentar cultivar Moro como um aliado, começou a tratá-lo como um inimigo íntimo, né? Dormindo com o inimigo, de certa maneira, para usar uma metáfora cara ao presidente da República. E aí, consequentemente, começou a fustigar Moro, como fez com Mandetta, até que Mandetta caísse. Nós já vimos isso em menor medida com outros auxiliares, não porque possam ser eventuais adversários numa eleição presidencial, mas porque não são completamente subservientes ao presidente, às vezes talvez lhe digam coisas que ele não gostaria de ouvir. Eu penso aqui no general Santos Cruz, que era uma figura-chave do começo do governo, foi defenestrado, no Gustavo Webiano, que até acabou morrendo recentemente, que também era um aliado de primeiríssima hora do Bolsonaro e foi expelido do governo, e uma série de deputados do seu partido, o partido pelo qual ele se elegeu, o PSL, com os quais ele já se desentendeu, perdeu metade do apoio do partido. Enfim, o Bolsonaro coleciona desavenças, inclusive com aqueles que são seus aliados. E aí fica realmente muito difícil tocar o governo dessa maneira. Acho que aí, então, as duas questões que se cruzam quais são? De um lado, essa ação precoce com a reeleição, de outro, esse estilo presidencial que beira a paranoia de enxergar inimigos em todos os lugares, inclusive naqueles que, na verdade, são seus aliados. E aí, ao vê-los como inimigos, os transforma, de fato, em inimigos. A profecia se autocumpre.
né? Porque se o presidente os vê assim e começa a atacá-los, eles de fato vão passar para o outro lado da fronteira, né? Ou da trincheira, para ser mais, usar de novo uma imagem militar também cara ao presidente. E aí, consequentemente, fica muito difícil governar. Eu acho que é isso que acontece com o Moro, como também aconteceu com o Mandetta. Ainda nesse ambiente, o que a gente tem observado também, professor, é a aproximação, mais do que uma tentativa, agora com ações práticas, de parte do presidente e do Palácio do Planalto, aproximação de partidos, sobretudo do chamado centrão do Congresso Nacional. E não correndo tanto receio assim de errar, eu arrisco dizer que são partidos que já estiveram, se é que alguns de seus integrantes ainda não estão, imersos em situações de explícita corrupção. Sim. Alguns dos nomes que têm sido mencionados pela imprensa nos últimos dias, com os quais o presidente Bolsonaro tem mantido contatos, são nomes do primeiríssimo escalão da corrupção já condenada, inclusive no episódio do Mensalão. Inclusive condenadas pelo Moro também, né? Perdão? Inclusive alguns deles condenados pelo Moro. Pelo Moro, exatamente. Exatamente. Ou seja, o presidente começa a, primeiro, lançar mão daquilo que ele sempre condenou com o título de velha política, começa a se valer dela também, e estaria ele fazendo, a partir de agora, criando um outro ambiente de proteção para ele próprio, se aproximando de outros partidos e se afastando, eventualmente, se for o caso, de uma liderança como o ministro Moro? Olha, eu creio que sim. É realmente algo, enfim, do ponto de vista do eleitor que votou em Bolsonaro, vendo nele a negação da política tradicional, essa aproximação com o Centrão é uma facada nas costas, né? Se a gente já usou a expressão em outros momentos, estelionato eleitoral, poucas vezes ele pode ser tão válido, né, esse termo, né, o termo do estelionato eleitoral, como agora. Porque, afinal de contas, o presidente se elegeu dizendo que jamais faria qualquer tipo de coalizão, que não negociaria com ninguém, que era contra a velha política, que era contra coalizões partidárias, enfim. Eu nem acho que ele tem razão nisso, porque não dá para governar o Brasil sem fazer coalizão partidária. Mas o fato é, ele se apresentou dessa maneira. E aí, quando ele resolve montar essa coalizão tardiamente, nós estamos quase com 1 ano e meio de governo, e agora o presidente começa a falar em montar uma coalizão, porque a situação dele no Congresso começa a se tornar insustentável, e a gente sabe que governos que têm a situação no Congresso insustentável, para onde eles costumam caminhar? Já tivemos aí 2 processos de impeachment, já se fala hoje abertamente em impeachment de Bolsonaro, então eu acho que isso está no horizonte, o presidente tem motivos para se preocupar com isso. Daí vai buscar apoio onde dá. E onde é que dá? Na oposição, evidentemente, não há como. A oposição não quer ouvir falar dele. No seu próprio partido, ele perdeu metade. Com o Democratas, que é um partido que tem até membros do governo, ele vem se desentendendo seguidamente, sobretudo por personificar na figura do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, que é talvez a principal liderança nacional hoje do Democratas, o seu inimigo maior, e aí, consequentemente, inimigo também das bases bolsonaristas. Então, perde também esse aliado. Ele vai buscar esse apoio no Centrão, ou seja, naqueles partidos de adesão que, havendo um governo e sendo eles bem recompensados, eles topam fazer negócio. O problema é que, como você bem falou, Guto, esses partidos de adesão, ou os partidos do Centrão, são justamente os partidos mais problemáticos do ponto de vista de envolvimento com escândalos de corrupção, com uma série de práticas nefastas. Bem, acho que nada fala melhor o que isso significa do que o presidente ter hoje, talvez como seu aliado, apoiador mais vocal, fora das hostes estritamente bolsonaristas de muito tempo, Roberto Jefferson. Puxa vida, Roberto Jefferson era o líder da tropa de choque de Fernando Collor de Mello. Foi o delator do Mensalão, que foi condenado no processo do Mensalão. Não é porque ele delatou que ele não foi condenado. Ele, na verdade, delatou sendo um dos partícipes principais daquele tipo de situação. E o Roberto Jefferson, enfim, é alguém que tenta influenciar a política brasileira há muito tempo, sempre por meio desses caminhos, vamos dizer assim, pouco republicanos, para usar uma expressão eufemística aqui. Então, quando o Roberto Jefferson se torna um defensor de primeira hora do governo, há algo errado. E ainda busca apoio no PP, que tem lá um monte de gente comprometida com o Petrolão, procura apoio no PL do Valdemar da Costa Neto, outro condenado do Mensalão.
É uma situação realmente muito complicada. Uma coisa é fazer aliança de governo, não dá no Brasil para não fazer. Outra coisa é fazer desse jeito, quer dizer, ao fazer tarde, talvez o Bolsonaro tenha conseguido piorar o que já era difícil, ou seja, fazer uma aliança de governo da pior forma possível com os piores parceiros possíveis. E para conseguir o quê? Maioria? O próprio MDB já falou que não quer conversa com ele. Então, ele talvez o que vai ter é um apoio daqueles que vão vender muito caro esse apoio, se é que ao vender vão entregar. Talvez tentando se livrar de um processo de impeachment. Sem esquecer que, sentado ali na cadeira da presidência da Câmara, está um eventual possível candidato à presidência lá para 2022 também. O nome de Rodrigo Maia já foi aventado nessa linha. Sim. Professor, quero agradecer muito, mas não vou me despedir do senhor antes de pedir, dentro de um possível exercício de... Bem, chame o senhor como preferir, ou de, não vou chamar de adivinhação, mas pela sua experiência, eu queria lhe perguntar como é que o senhor imagina que vai transcorrer esta sexta-feira em Brasília, considerando-se, sobretudo, a questão Moro-Bolsonaro, professor. Olha, acho que vai ser uma sexta-feira muito parecida com várias outras que nós tivemos nesse governo. Tremendamente tensa, confusa, bagunçada, que a gente não sabe como é que vai começar o final de semana. O fato é, nós não temos um governo normal, né? E aí, não tentando fazer adivinhação, mas olhando um pouco o que tem sido a experiência, é um governo que transforma limonadas em limões, né? É um governo que faz o rabo abanar o cachorro, ou seja, a gente vê uma inversão de situações, uma piora de situações o tempo inteiro, inacreditável. E nesse momento, tudo que o governo não precisava era uma crise dessas proporções com o seu ministro mais popular e que ajudou a se eleger, basta pensar na atuação de Moro como juiz de primeira instância, evidentemente, não preciso entrar em detalhes aqui sobre isso, um aliado dele de todo o tempo, em boa medida. E cria uma crise com esse ministro, o que me parece pode ser muito bom para o ministro, se ele sair do governo, porque ele tem aí um grande potencial de seguir carreira política própria, mas é péssimo para o presidente da República, porque não apenas aí sim ganha de fato um adversário eleitoral mais forte, como, além de tudo, perde talvez a sua principal referência para além daqueles bolsonaristas mais empedernidos, né? Aquele que podia largar um pouco o seu campo de apoio na sociedade. Então eu acho que vai ser uma sexta-feira tremendamente tensa, tremendamente confusa, e que talvez essa crise consiga até pelo menos por um dia ou dois ofuscar em parte os problemas da Covid-19, da pandemia, desse monte de mortes que estão acontecendo e que hoje, inclusive, bateram mais um recorde. Exatamente, foram mais de 400 mortes em 24 horas. Professor Cláudio Couto Gonçalves, para mim uma satisfação muito grande retomar o contato consigo, sobretudo nesse trabalho que a gente está desenvolvendo para a internet, para mim também é uma nova etapa na carreira. Quero ficar sempre em contato com o senhor. Esteja sempre com a gente. Vai ser um prazer. É um prazer falar com você, Guto. Muito obrigado, até uma próxima vez. Obrigado, até a próxima. Obrigado também a você que esteve com a gente, você que está com a gente sempre. Vou reforçar aquele pedido uma vez mais. Vai lá, assine o nosso canal, acione a nossa sinetinha para você ficar sabendo de tudo que a gente produz aqui na plataforma ClickTube e no ClickTube News, porque é assim que você ajuda a gente a estar sempre perto de você. Obrigado, gente. Até a próxima.